A gente pergunta, né, como é que Moisés soube de tudo isso? Quais foram as fontes que Moisés usou para escrever? Ele certamente não estava lá no início, né? Então, como é que ele sabe que foram 7 dias? Como é que ele sabe a sequência? Ele não estava lá no jardim quando o homem caiu. Quais são as fontes de informação para Moisés ter escrito esse livro? Com certeza, em primeiro lugar, revelações diretas de Deus. O tempo todo, no Pentateuco, Moisés aparece como sendo aquele com quem Deus falava, como quem fala com seu amigo. Deus aparecia a Moisés e eles conversavam cara a cara, cara a cara. Então, quanta coisa Moisés não recebeu diretamente de Deus. Além disso, haviam as tradições orais que remontavam lá ao próprio Éden. Adão passou para os seus filhos, o que é que aconteceu? Que passaram para os seus filhos de geração em geração. Deus preservando até que chegasse em Moisés a tradição oral daquilo que tinha acontecido lá no início, o testemunho ocular de quem esteve lá, Adão e Eva, até chegar a Moisés. Já tinha algumas fontes escritas, inclusive, que circulavam com algumas dessas histórias. Nós lemos no Pentateuco menção ao livro dos justos. Livro dos justos. Que livro é esse? A gente não tem ideia, mas é uma fonte escrita que talvez foi usada por Moisés para compor o Pentateuco e que remonta lá ao começo. É verdade que havia relatos da criação entre outros povos, nós sabemos disso. Além do livro de Gênesis, você encontra relato entre os sumérios, você encontra relatos babilônicos e dos egípcios a respeito de como tudo começou, de como as coisas tiveram origem. E Moisés era versado em toda a sabedoria e toda a ciência do Egito, nos diz lá o livro de Êxodo. Ele foi criado na corte de Faraó, ele tinha acesso a todas essas cosmogonias, é o nome que a gente dá, a origem dos céus, ou teogonias, a origem dos deuses. Isso era comum naqueles povos, Moisés tinha acesso a tudo isso. E é interessante que essas histórias, né, elas falam sempre de que no começo era um caos primitivo. As águas e as trevas sempre existiram e os deuses brigavam entre si. Tinha um Deus que era o Deus principal que queria manter ordem, mas os subdeuses viviam brigando, era uma confusão. Que diferença, se você um dia tiver a oportunidade, leia o relato das teogonias ou cosmogonias dos pagãos, descrevendo como é que tudo começou e compare com o relato de Gênesis. Você vai ver que diferença marcante. O que nós temos aqui é o relato verdadeiro que foi preservado por Deus de como tudo começou. Deus, através da descendência de Sete, uma vez que Abel morreu, da descendência de Sete, Deus veio preservando via Noé e até chegar em Moisés, que relatou e que serve de base, então, para o livro de Gênesis que nós temos aqui. Então, estas são algumas questões iniciais a respeito do livro de Gênesis. Elas são importantes porque nos dão o quadro maior e vão nos ajudar a entender algumas das coisas que nós encontramos aqui nesses capítulos iniciais.